E hoje foi dia de um bate-papo com a Renata da Flora Nativa sobre comer por emoções. Vou compartilhar aqui a nossa live para que vocês acompanhem as dicas de hoje, tá bom? Eu comecei a falar para o pessoal que eu quis trazer essa sequência. Gente, eu estou olhando para baixo porque eu estou vendo as minhas anotações para eu não me perder, tá? Que a gente quis trazer uma verdade, um bate-papo bem suave, um bate-papo bem verdadeiro, porque essa é uma dor minha. E você, como amiga, sabe bem que essa é a minha dor, a questão da fome emocional. Eu realmente tenho trabalhado, você vira e mexe me dá várias dicas de como trabalhar essa minha fome emocional, o meu relacionamento com a comida, que a gente não precisa comer só por comer, mas que a gente tem que entender os sentimentos que estão envolvidos nisso, né? Se perceber, isso é muito legal. Sim. E as perguntas que o pessoal mandou foi tudo baseado nessa mesma vibe, assim, eu achei super legal. Porque eu Renata, percebi que eu não sou a única, né? olha, eu ia comentar sobre isso. Você não é a única e você faz parte da maior parte, porque quando a pessoa vem me procurar para um emagrecimento, normalmente está ligado ao emocional. Se ela está comendo, poucos casos são assim, eu como errado porque eu não sei, não entendo, ou então é só essa troca, algo também fisiológico que precisa ser arrumado, Uhum, como um exatamente. como um pilar maior. A maior parte tem as irregularidades fisiológicas, Sim. alergias, desbioses e por aí vai, mas ligados principalmente a esta emoção não controlada pela comida. Então, a pessoa tem a noção da punição se eu deixar de comer. E o E, ao sentimento que mesmo vem, e o tempo, sentimento ruim que vem quando você come também. Isso também não sim, é porque é legal. frustração A dos dois lados. culpa, Um é de exatamente. frustração, de punição de eu não poder comer, e o outro é de, nossa, eu sou um fracasso, eu não consigo me controlar, eu não consigo mandar em mim mesmo. E então é Audrey, um misto de sentimentos muito, muito difíceis. eu vou começar com uma primeira pergunta, porque ela já vai trazer uma carga aí de definições. Beleza, vamos lá. As pessoas que me colocaram, assim, gente, foram muitas perguntas, sabe? Foi bem legal a participação de todo mundo. Eu tentei resumir as perguntas, fazer uma conexão entre elas. E eu queria começar com a primeira, como identificar se eu estou comendo por uma necessidade fisiológica, porque o meu corpo está precisando, tá? Ou se eu realmente estou comendo por uma fome emocional. Como identificar este momento na hora de me alimentar? Então, trazer uma definição do que é e comportamentalmente como que a gente identifica isso. Bom, então vamos entender que a gente foi treinado de uma forma a sustentar uma indústria de alimentação e não uma necessidade fisiológica. Primeira coisa é essa. Então, o ser humano, como um animal, né, um mamífero, vamos pensar assim, ele teria necessidade de comer uma, duas vezes ao dia. Essa seria a Uhum. necessidade fisiológica do ser humano. Por quê? Uma a duas vezes ao dia só? Sim, sim. Por quê? Porque nós, imagina a gente em termos de evolução. Então, o homenzinho da caverna lá acordava, tudo ainda meio escurinho, faz parte do nosso horário, acordar bem cedinho. A gente bagunçou tudo. E aí, a gente saía para caçar. Gasta uma enorme Energia, energia para caçar força muscular, tudo. função Trave cognitiva. tudo, raciocínio, traz, por isso que a gente pode falar aí depois, mais para frente, de jejum, quanto é importante. Ah, isso é E super aí legal. você caça, daí ele caçava, ou depois já de uma época ele colhia e trazia para a caverna dele, todo mundo se alimentava e ia dormir. Era a Uhum. alimentação. A nossa necessidade de se alimentar fez com que a gente se desenvolvesse. Então, tudo, desde do primeiro homem, começou a evolução
a partir da necessidade da alimentação. Só que isso foi se tornando um mecanismo de mercadológico, de ganhar dinheiro, de vendas. Sim. E até aí tudo bem. Porém, quando eu sinto fome, quando o meu estômago ronca, quando eu sinto que ele está vazio, eu tenho vamos supor que eu almoce. Então eu como, eu me sinto satisfeito. Às vezes lá pra noitona que eu começo a sentir que tá meio vazio. Eu tenho a gente começa a guardar, a gente guarda, porque senão não existiria sobrepeso. Se a pessoa tem ali uma reserva, significaria que não seria necessário se preocupar em comer. O que eu quero dizer com isso? Porque o organismo tem um mecanismo de energia, né? O que eu quero dizer com isso é que a maior parte que a gente come é emocional, é por hábito, e não por necessidade fisiológica. É hábito alimentar. É hábito. E o hábito a gente pode desenvolvê-lo de uma forma boa ou ruim. Tem problema comer várias vezes por dia? De forma alguma. Desde que você tenha controle sobre as suas emoções e não ache. E aí vem os tabus coligados à nossa educação. Come tudo para você ficar forte. Ai, que lindo, comeu tudo. Você sabe que isso é uma coisa que eu tomo cuidado com o meu filho. Porque esse comportamento que eu tenho, eu sei que não é legal, né? Esse comportamento compulsivo que eu tenho. Eu não quero que ele tenha, né? Mas de vez em quando eu me pego fazendo, ai, acabou, viva! Aí eu falo, não, ai, Jesus, não posso fazer, né? A gente vai... Mas olha só, Renata, a gente vem tanto dessa estrutura quanto no desenvolvimento do ser humano, os nossos antepassados normalmente passaram fome. E isso traz uma memória genética que, tanto de ouvir que a mãe falava, mas também uma memória genética celular que coliga a escassez. Então, o ter a comida se torna algo de prazeroso no sentido de bênção e também de eu vou comer porque pode faltar. E isso não é nosso, isso vem da genética também. De genética. E você viu que legal esse comentário aí que a Dani colocou? Não consigo ler. Eu vou ler para você. Ela colocou assim, ai Jesus, deixa eu achar aqui. Eu passo o dia com fome, mas não como com compulsão. Eu como comida mesmo. É considerado fome emocional? É considerado fome emocional. Por quê? Mesmo que ela tenha boas escolhas e que ela tenha um hábito alimentar adequado em termos de qualidade de escolha de alimento, né? Isso, escolha de alimentos. Mesmo assim, ela está buscando inconscientemente preencher algo o tempo todo. Então, aí, como ela tem a razão, ela acredita que isso é fisiológico dela, e então eu vou ter uma escolha boa. Isso não necessariamente ela vai comer porcaria, porque ela tem a razão para usar. Agora falando para você, Dani, de repente, você até me corrija se eu estiver errada, tá, Audrey? Mas, de repente, observar o que está acontecendo no dia para ela ter essa sensação de fome. E outra coisa, que fizeram pergunta, eu acho que eu vou até já encaixar aqui para a gente já conversar com isso. É fome ou sede? Porque colocaram isso como... E aqui eu vou contar a minha experiência, tá, Audrey? Até para você comentar profissionalmente melhor sobre isso. Eu sou leiga, tá, gente? Assim, eu tô aprendendo também. E quando eu tava amamentando, que eu consumia 5 litros d'água por dia, porque quem amamenta sabe a sede, parece que você tá no deserto, uma sede que a gente sente, eu tinha menos fome. Porque você mantinha seu estômago mais cheio. Então, tipo assim, a fome ou sede ou é só uma estratégia? Então explica aí pra gente o que é isso, né? É só que a Dani tá falando assim, que ela é assim desde criança. Sim, eu sei da história da Dani. Claro que existe o quê? Perfis, né?
Um tem necessidade de que a salada basta, o gelado, o outro quente, outro... Isso, não estou falando disso. O que nós estamos falando é o seguinte: se ela é assim desde pequena, é porque ou veio em herança genética, ou foi uma crença passada para ela de alguma forma. Algum vazio passado, que pode ser medo durante a gestação, pode ter sido escassez de antepassados, de gerações atrás. E eu não estou falando de nada ligado a espírito, que isso fique claro. Estou falando de gente. Porque às vezes a pessoa fala, né? Tá viajando, tá falando lá de negócio de antepassado que veio. Não estou falando nada de religião, de parte espiritual. Estou falando de genética. Nós temos genes que vêm com uma memória. E às vezes a gente sabe que eles influenciam no comportamento, né? No nosso comportamento. Com certeza. Tanto de medo, quanto de angústia, quanto de vazio, quanto de eu não gosto, não vou muito com a cara de tal pessoa, não gosto de tal comportamento, porque isso vem sendo passado. Aí, isso tem que ser tratado de uma forma muito mais voltada às emoções, com psicólogo, um tratamento psicológico, no sentido de se entender e buscar. Como a gente já conversou, eu já conversei com várias pessoas aqui, terapia crânio-sacral, microfisioterapia é fantástico, porque trabalha essa parte de memória genética. Então, assim, dentro da nossa ciência, das áreas de fisioterapia, nutrição, psicologia, tem leques para que a gente ajude essa pessoa a aprender a comer de uma forma mais adequada, sem... ela chegar num ponto de estresse que ela chute o balde. Porque é isso que acontece quando você fica sob uma pressão muito grande. É exatamente isso. Eu sei disso porque eu vivo isso. Parece que você não tem paz enquanto você não põe o alimento que você está idealizando, entendeu? Então é muito importante a informação para que você se perceba. E, por exemplo, eu até vou compartilhar aqui, estava até compartilhando com a Vitória antes da gente começar a live, falando para ela que eu, fim de semana, estive num aniversário de criança, e qual o meu comportamento em aniversário de criança? Comer até doer a barriga. Comer até principalmente o doce. Principalmente o doce. Às vezes eu nem quero, mas porque tá ali, eu preciso. Então, eu consegui me controlar um pouco melhor. E quando eu digo me controlar, é porque eu percebi que eu não estava com a vontade. Eu estava com vontade, sim, de comer o doce, mas, tipo assim, 1, 2, tava bom, entendeu? E eu consegui me controlar. Mas o que eu pensei, eu preciso Renata, comer. Se você come o que você precisa para agora, e se amanhã você quiser comer um brigadeiro, você vai na padaria e come. Você não precisa comer um monte aqui. Entendeu? Mais ou menos esse o pensamento aqui, da escassez que eu preciso ter agora, que eu preciso fazer agora, porque depois eu não vou ter mais. É o estoque. Então, isso aí vem realmente da parte nossa de cultural. A minha família é uma família italiana que veio de navio, passando fome. Passou fome, com certeza. Que fugiu da guerra. Que o que tinha, então, quando eu era criança, era macarronada, um frango, polenta, ou seja, um excesso de carboidrato, porque gera energia e era mais barato. E isso aí vai te gerando o quê? Tanto essa parte de compulsão por questões fisiológicas, porque o excesso de carboidrato ou de você estimula aí hormônios que aumentam essa fome, geram prazer, e você, ao mesmo tempo que gera o prazer e aumenta a fome, assim que você come, ele cai e você quer mais. Então, você acabou de responder uma pergunta que falava exatamente isso. A pessoa perguntou assim: às vezes fico estressada e eu tenho vontade de comer doce. O porquê desse comportamento e qual a sugestão que você daria para ajudar ela a não ter esse comportamento? Tipo assim, do estresse, doce, estresse, carboidrato. Como a gente quebrar esse ciclo vicioso? Né? Você explicou agora que a questão de você come... Então. Até repete de novo esse mecanismo. A hora que eu como carboidrato, eu aumento
as minhas endorfinas, me dá aquela sensação, o doce, o chocolate e tal, me dá aquela sensação de bem-estar imediato, como se fosse um preenchimento. Ao mesmo tempo, cai, e por que ligada ao estresse? Porque quando eu estou em estresse, aumenta meu cortisol, aquele negócio da caça, eu fico nervosa e eu quero me acalmar. É a mesma coisa que acontece na TPM, com a disfunção, não, com a alteração hormonal. Qual que é o negócio? Primeiro, quando você tem um planejamento alimentar, isso começa a diminuir. Por quê? Porque quando tem um profissional faz um planejamento alimentar para você, seguindo uma diminuição, sem arrancar de uma vez, essas coisas de desafio, de não sei o que lá, que na minha concepção só serve para destruir o outro. Na minha concepção. Tem gente que se adapta bem, mas tem gente que não. É muito individual e particular isso, né? É muito individual e particular e causa frustração em quem não consegue se adaptar, em quem tem algum outro tipo de problema e não está sabendo que tem aquele problema. Por isso que precisa buscar o profissional para ver o que você consegue fazer, né? Sim. Quando o meu paciente tem isso, como que eu ajudo, além de falar as técnicas de se pergunte o porquê, por que eu estou com vontade disso? Qual que é o problema? O que você pode fazer que você gosta, que te tire deste foco? Tem alguma coisa? Não, Nutri não tem, então a gente vai começar a trabalhar na dieta, mas vamos colocar, aí é o momento de eu pegar e usar algum mecanismo, algum ativo para ajudá-lo, por um momento, entende? Não é para ser dependente de ativos por exemplo, eu vou falar aqui croxativos, alguns fitoterápicos que diminuem, que deixam o gosto amargo do doce. Por exemplo, o spray de Gimena com garcínia, que bloqueia os receptores para o doce na boca. É uma estratégia que você pode usar. É uma estratégia, entende? É uma estratégia, não é para ninguém viver assim. Mas isso vai diminuir, e tem também, eu gosto do Crocs, eu gosto do Relora, eu gosto de algumas substâncias aí, de ativos farmacêuticos, né, de manipulação, que ajudam o paciente a não sofrer. Na minha mente, o que acontece? Manipulação, eu amo, você sabe disso, que eu acho o máximo, por quê? Porque eu tiro meu paciente... excelente ferramenta, né? Exatamente. Ferramenta para ser usada. Não é fácil, gente, não é fácil lutar com compulsão, não é fácil lutar com algo que é dentro de você, não é na tua mão. É aqui. Sim. Então, a gente tem que, primeiro, parar a negação. A negação do sentido, eu sou assim. Eu sou assim. Não, você não é assim. Você está assim. Mesmo que você tenha vindo desde a infância. Condição. É uma condição, porque você né? é um ser humano, não é um ser humano? Suas células não são como as minhas, embora a gente seja diferente. Então, a gente tem um perfil parecido, embora a gente tenha gostos diferentes, necessidades calóricas, necessidades nutricionais diferentes, mas o nosso padrão não é para comer o dia inteiro. Não é. Não é. Isso aí tem a ver com a emoção, com algo mal construído, com algo negativo para você que veio de alguma forma. E temos terapias... E tem que tentar... terapias para tentar descobrir o porquê disso. Sim, né? Isso aí foge o autoconhecimento mesmo. Isso foge da nutrição em termos bioquímicos. Porque se a pessoa é assim, se ela não tiver um suporte psicológico ou terapêutico para conseguir passar, o que vai adiantar eu falar, não, você não pode comer? Não. Ela vai comer o papel, gente, vai eu me acho xingar. Que assim, Aldra, a gente pode deixar bem claro que a gente está falando de uma forma generalizada, mas a gente tem que pensar na personalização, tá? Sim, isso é uma tecla que eu bato bastante. De repente, o que funciona para a Audrey não funciona para a Renata, entendeu? E vice-versa. Por exemplo, eu tenho preferência por doce, meu paladar é por doce. Você, até esses dias, a gente saiu para tomar um café juntas e para conversar justamente sobre essa live, e ela falou assim, nossa, eu passo bem sem, mas eu gosto do salgado. Nem lembra, entendeu? Nem então, lembro, assim, nem lembro. Tem gente que sofre mais pelo doce, tem gente que sofre mais pelo salgado, tem gente que sofre por não comer, no sentido de não querer
o emocional, a fome emocional, a gente está falando bastante sobre comer pela compulsão, mas tem gente que para de comer. Isso também não é Então, saudável, e né? sabe o que que eu Então, tenho assim, a visto gente tem muito? os dois extremos. Adolescentes que desenvolvem bulimia, anorexia, devido a eu não vou mais comer, ou Para não seguir até engordar, para não né? engordar, porque sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de bullying, Isso é perigoso que também. gerou perigosíssimo, porque isso leva à doença e morte. A gente não Sim. está falando de frescura da cabeça, porque o que Não, não é. começa num comportamento desenvolve uma patologia bioquímica de É neurotransmissor mental. E a partir isso. daí você tem uma doença. Dos Então, dois todo ser lados humano nós tem que temos ser uma doença, individualizado. porque a gente também tem casos, por que individualização? E se você tem diabetes? Teu corpo tem uma necessidade bioquímica individualizada. Se você tem diabetes, você não pode fazer um jejum longo, Sim, você não, tem que não assim. Só adequar se a sua você estiver alimentação. estável, estiver Então, sendo quando a gente, seguido. então, a gente está falando assim da questão da não necessidade generalizada de comer o tempo todo, mas Sim. depende da sua condição, entendeu? Tem muito Você tem um. paciente, Renata, que eu encaminho, falo, olha, passo para alguns psicólogos, tem ótimos psicólogos Sim, aqui na cidade, e eu temos. encaminho no sentido, porque assim, eu não quero que esse paciente se sinta um derrotado porque ele precisa de uma terapia. O que eu Não, quero eu deixar tenho claro 8 é que anos que eu assim, faço ó, terapia, tá? Só vou dá até a mão abrir aqui aqui para para vocês mim, para ver que é bom, e faz bem. eu falo, com certeza, dá a mão aqui para mim, nós vamos andar juntos. Mas a gente está precisando de alguém que nos oriente em tal coisa. Vamos procurar? Sim, Todos nós temos é, labilidade emocionais em alguma área. Eu a gente também tenho as precisa dos minhas. profissionais. A gente Eu, precisa do eu tenho. tratamento multidisciplinar. Isso eu estava, olha só como é pertinente. A gente nem conversou antes de começar a live, mas eu estava buscando um raciocínio para que a gente pudesse fluir na conversa. E está sendo tão orgânico, tão legal, que eu realmente pensei nessa parte. Falei, nossa, como as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito de precisar de um tratamento psiquiátrico, médico, entrar com medicamento Porque eu por não algum sou louco. transtorno. Gente, a ferramenta está aí para ser É usada, sabe? Que nem preconceito. você falou, o Crocus sativos, a Garcinia, a Eu gosto Gimeno, da 5-HTP, penitonina. Gosto pinitonina, a muito. melatonina, seja o que Sim. for, ela é uma ferramenta para Para ajudar o diminuir essa equilíbrio ansiedade. bioquímico, para que a gente Isso. possa nos desenvolver. Então, ir para um tratamento psiquiátrico vai te fazer bem, ir para um tratamento nutricional vai te fazer bem, ir para um psicólogo vai te fazer bem. O que a gente não pode, e a mensagem que eu quero passar para as pessoas, né? E eu acredito que você também, é que não existe fórmula do milagre. Você tem Sim. diversos profissionais que você pode buscar para se entender, para controlar o nosso comportamento emocional, nosso comportamento, nosso relacionamento com a comida. Né? Com a Eu acho comida que e com a esse é o. gente mesmo. Porque veja Sim, bem, quando há uma compulsão, o que, que eu tô falando para mim? Eu tenho um vazio dentro de mim, não é porque eu tô com fome. Eu tenho um não. vazio dentro de mim que eu quero preencher. E a única coisa que eu consigo preencher nesse momento é fisicamente, catar alguma coisa e enfiar na minha boca. Isso aí eu vou desencadear sistemas bioquímicos que eu vou estimular mais ainda a minha fome E vai ficar por um partes ciclo hormonais, vicioso. gatilhos. Isso. Porque ó, se uma pessoa que come doce todo dia após o almoço, se ela conseguir uma semana não comer o doce após o almoço, essa vontade passa automaticamente. Por quê? Porque o que eu Passa, falei passa lá mesmo. na hora que eu sentei aqui, nós somos seres adaptáveis, graças a Deus. Por isso que a E gente está aqui Agro, até hoje no eu vou planeta. até compartilhar uma situação comigo na gestação, tá? E eu gosto de trazer as minhas experiências para trazer a verdade, para as pessoas verem que tem caminho sim, mas tem o porquê das coisas acontecerem. Você falou de fazer um período sem, para você quebrar esse ciclo e para você diminuir o seu gatilho emocional. Isso é fato. Quando eu engravidei,
eu comecei a cuidar do doce. Só que a hora que eu fiz aquele exame da glicose, que eu tive que tomar glicose pura, dar um pico de insulina no meu Passa mal. organismo, que eu descambei. Foi Eu como se tivesse desencadeei todo aquele usado uma droga e comportamento. estimulou. Cara, é muito Então, impressionante. Para mim ficou visível o gatilho. Então, o é gatilho. real. É real. Então, realmente, se a E gente outra se coisa, como esforça profissional da para saúde, diminuir, não como pode profissional falar. da saúde, eu creio que todo profissional de saúde vinculado, por exemplo, eu vou colocar dentro de uma gestação, que a Uhum. gestante fala, doutor, eu tenho medo de ter diabetes, tal coisa, porque eu tenho compulsão por doce. Então, isso aí vai do profissional começar a ter a agregação com as outras áreas e ter conhecimento se um exame desse vale a pena ou não, se você tem outros mecanismos. Você tem Sim. mecanismo de medir tanto a glicemia, a hemoglobina glicada, a insulina, fazer o OMA, É, fazer um segmento colhendo o sangue da pessoa que não vai estimular nada para que ele não é. possa entrar nisso aí. Então, isso Só aí para o vai muito pessoal do entender, tato. são exames bioquímicos de coleta de sangue e são cálculos que dá números que você consegue realmente verificar. Esse Roma aí que a Audrey comentou foi uma coisa que eu aprendi no curso de modulação intestinal que nós fizemos juntas, inclusive. É. Para mim foi novidade. Ela já sabia, lógico, mas para mim foi novidade, que é a razão entre a insulina e a glicemia. Então, Que a assim, gente essa consegue razão, esse entender. cálculo bioquímico, você fala assim, nossa, parece que tá tudo bem, mas não tá. E eu descobri que Você parecia, quer ver uma coisa? a minha Às insulina vezes a estava mais ou pessoa faz menos, a glicose também, mas esse cálculo percebeu, não, você não tá tudo bem, você tem que não melhorar. tá tão bem, porque vai dar um percentual, gente, que a gente consegue entender se isso varia muito, se esse açúcar do sangue da pessoa faz muito pico. E se fizer, é o que ela precisa para desenvolver um diabetes gestacional, por exemplo. E Ou agora, para se você essa pessoa desenvolver, tem compulsão, tem o porquê eu fazer, eu não estou criticando os profissionais. Eu estou falando não, apenas não. que a gente tem que começar a interagir, O um GO intuito tem que interagir com a outra área. Não, e outra, a gente, como paciente, a gente não pode Expor. acreditar em tudo. A gente tem que. Até o intuito dessa live é isso, trazer conhecimento para que você questione, para que você busque informação. A Sim. Gisele, do Mineirinho Pão de Queijo, inclusive, gente, ela tem um pão de queijo maravilhoso. Audrey, eu vou levar para Olha você aí, o provar, tá? Merchan, vai patrocinar a próxima live. Sim, eu quero 1 quilo de pão de queijo, viu, Gisele? Não, brincadeira. Ela falou, eu preciso da libertação do açúcar. Olha só que palavra forte, libertação. E eu Sabe o acredito que que é? O açúcar é essa considerado a cocaína, igual uma cocaína. é, Só que a gente pensa, o pão de queijo maravilhoso que eu amo. Mas se eu estimular muito o consumo de um carboidrato, como o pão de queijo, como qualquer outro, o é. que eu estou gerando dentro de mim? A mesma coisa que o doce, o açúcar. E Então, a questão é não por é isso que não é tão ter, mas é importante. questão de equilíbrio. É o Por isso que é equilíbrio. importante você entender qual é a sua necessidade, o que é emocional e se você tem problema quanto a isso, porque a gente está falando aqui de comer por emoção, ou seja, eu passo do normal. Eu passo da minha É. necessidade. Eu preciso comer, senão eu fico nervosa, senão eu fico Se eu histérica, não tenho paz. senão eu não tenho paz. E a hora que eu como, eu me sinto uma derrotada, uma fracassada. Por quê? É, Porque eu não consegui me controlar. Mas se eu não comer, eu me sinto punida. Por quê? E aí eu olho meu amiguinho que tá lá normal e eu falo assim, por que, que ele é assim e eu não? Por que assim? Então, assim, umas emoções tão atrapalhadas dentro de nós. Nós somos complexos, gente. é. E a gente está evoluindo. Só que cada vez que a gente evolui em questão de conhecimento, a gente tem uma contrapartida de um maior acesso à alimentação, um maior acesso à industrialização, Uhum. um ataque mercadológico de consumo de todos os níveis. Desenfreado, né? Eu Aí vejo nós assim que temos a aqui no indústria. Brasil nós temos, sim, mas eu vejo assim, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos.
Lá é muito mais intenso do que aqui no Brasil, sabia? Sim, Não sei se sim, você sim. já teve a oportunidade de visualizar isso de perto. Não, Eu queria não, comprar mas eu sei uma como é. Coca-Cola, eu queria comprar uma Coca-Cola de cereja, porque aqui no Brasil eu nunca tinha visto, né? Eu não consegui, ou eu comprava o pack com seis ou 12, não lembro agora, ou eu não comprava nenhuma. Então, O assim, é o estímulo estímulo ao superconsumo, entendeu? Mas a gente sabe que existe isso, Renata, porque existe também uma indústria farmacêutica potencial muito E ganha forte dinheiro, viu? que lucra em Em cima da cima da doença do obesidade. outro. É. Como existe indústria em tudo, é isso que eu quero dizer. Olha, gente, a gente acha que tem alguma vontade, a gente não tem vontade. Há um mercado, há uma indústria. Quando eu falo mercado, eu estou falando indústrias. Indústrias de consumo que nos Uhum. dominam. Por isso que é importante o autoconhecimento para entender o que eu preciso ou não. Sim, Voltando, olha que coisa assim que não é nem só em comida. Eu preciso de uma bolsa de tal que custa 30 mil. Eu preciso de um carro. Eu não preciso, eu quero. É é assim. diferente. E tá Eu não tudo estou bem falando para você ninguém querer. virar E tá tudo hippie. bem querer. Só Agora, que você não tem tá que tudo bem entender você que viver você para não isso. precisa e que você quer, né? Tá tudo O bem que você entender essa acontece diferença. tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem escreveu, é: você se torna escravo de tudo que você não consegue abrir mão. Faz E isso sentido. é muito forte quando eu penso até mesmo num brigadeiro. E Uhum. aí, o que eu tento buscar para o meu paciente é o seguinte: quem manda em você? É o brigadeiro que manda em você, é você que manda no brigadeiro. No sentido de não é que você não tem que comer, que ele tem que ser seu Não inimigo. é que O você que eu não sempre pode. não pode. O que eu sempre bato na tecla é: para de lutar contra o teu inconsciente, porque tudo isso vem do inconsciente. Ao contrário, estimule, seja amigo do seu inconsciente. Pega a tua razão, e conversa com ele. Claro que isso, como vamos fazer uma série, gente, e hoje a gente está Sim. falando sobre o E vocês que é o fiquem comer por atentos, viu? Para emoção. acompanhar a gente, nós vamos falar bastante. Eu não vou contar tudo agora, porque senão a gente vai atropelar. Então, eu quero que hoje Sim. vocês entendam o que é, como que eu posso entender que eu tenho um comer compulsivo. É aquele que meu estômago não está roncando, que eu acabei de jantar, ou que. E E que eu preciso de um eu docinho. preciso, eu levanto da minha cama para ir comer alguma coisa, porque eu É. acho que eu tô com fome, porque eu não consegui Uhum. dormir. E isso Exatamente. acontece comigo Eu acho que também, tá? o ponto da fome emocional está nisso. Você não conseguir ter paz de espírito, você não conseguir se concentrar para uma atividade, você não conseguir dormir se você não tiver aquilo. Eu Me acho que o fala ponto da alguém fome, alguma coisa aí. Manda aí. Quem isso. que de vocês que tem, que se julga com compulsão, que durante o período do trabalho precisa comer? É, tipo, não Eu consegue se aposto que concentrar. quase ninguém. Dá um tchauzinho aí, ó. Vai dando tchauzinho, Quase ninguém gente. precisa. Por quê? A pessoa fala para mim assim: eu passo dias sem comer. Por quê? Porque eu tô na caça. Ou seja, eu tô correndo atrás do Trabalhando. leão. É. Eu tô correndo do leão. Mas você Então, sabe que eu tenho um pouco durante o dia. de Depende vontade. da situação. Parece que eu não vou conseguir me concentrar para fazer se eu não comer um chocolate. Eu tenho esse comportamento às vezes. Não é Talvez sempre, isso seja mas eu passo muito embutido. bem durante o dia e eu desando a partir das 5, 6 horas da tarde. Por quê? Porque eu mereço. Vem o É, merecimento, mas de forma errada. Porque eu mereço o quê? Eu sempre falo para o paciente: o que você merece? Você merece ficar doente? Você merece diabetes? Você é, merece engordar? é muito Você legal merece a uma gente pensar descompensação? nisso. O que você Porque merece? assim, por Fala para mim o exemplo, que você merece. eu não estou satisfeita com o meu corpo pós-gestação, tá? Isso, gente, eu tô abrindo aqui para vocês, abrindo de verdade, como se eu estivesse conversando com a minha melhor amiga, tá? Mas é porque eu quero que vocês tenham empatia, no sentido de se identificar comigo, para que vocês vejam que tá tudo bem ter isso. E que tem um caminho de desenvolvimento, de mudança comportamental. Tá? O que eu quero Sim. mostrar é a minha verdade e que tem um caminho de desenvolvimento disso. Eu Renata, tenho essa questão e eu quero passar isso. E por isso que eu trouxe a Audrey aqui para vocês, para ajudar a gente a Renata, entender.
ser muito sincera, enquanto a gente não descobre, isso aí é só uma coisa individual, porque assim, como profissional, eu posso fazer perguntas que levem a pessoa a pensar, mas eu nunca vou poder falar o que se é aquilo mesmo, porque eu não estou dentro dela. Mas enquanto a gente não descobre a nossa verdadeira dor, porque o ser humano só muda através da dor, e a dor não precisa ser dor física. Tipo, eu não tô feliz com o meu corpo depois da gestação. Se você não mudou essa situação, não é porque você não tem a capacidade, é porque você ainda não sentiu a dor disso. A dor. Você quer ver o que me traz a dor? Eu emagreci, eu acho que você acompanhou que eu emagreci bem. Sim, emagreceu bem. Não sei quantos que foi, mas foi bem visível. Eu emagreci bem, porque uma pessoa que eu gosto muito, que chegou um dia em mim e foi muito dura, e ela mexeu com o que eu tenho de mais, que eu assim, que para mim é indiscutível. Você me conhece como profissional e você sabe o quanto eu prezo por... Eu não estou falando de competição, mas de ser realmente alguém que faça diferença na vida do outro. Então, o questionamento se eu sou boa profissional ou não, para mim é a minha dor. A minha dor está nisso. E um dia ela me falou: você é a melhor profissional dessa área que eu conheço. Porém, as pessoas me falam assim: por que ela não consegue ficar magra? Isso é difícil, dia né? que eu ouvi isso, gente, a minha primeira reação foi querer chorar. E é uma coisa boba. Normal. Porque eu falo assim: problema do outro, eu não tô indo lá para emagrecer. Por que ele tá julgando que eu tô gordinha se eu não me sinto gordinha? Mas a gente que conhece o Murilo, você viu que a dor dele foi pro mesmo caminho que você. O que levou ele a estudar sobre modulação intestinal, a trazer essa diferença para o mundo, foi quando o Gabriel de Carvalho, acho que foi, me corrija se eu estou errada, foi o Gabriel de Carvalho, essa ferida. E você? E você? Está estudando, falando para os outros, e você está desse tamanho? Né? E isso, eu tenho certeza que o Murilo não seria menos professor em termos de profissionalismo, de conhecimento, se ele estivesse gordo. Só que, veja, a gente compra pelo olhar, né? Sim. Se eu for no cabeleireiro e o cabeleireiro estiver assim, eu vou falar: Deus do livre. Se eu for numa nutricionista, no endocrinologista, num cardiologista, ele me atender fumando, eu vou falar: hein? Será que isso mesmo é verdade? Eu acredito no que, Audrey? Nisso que você está colocando. Você quer atingir outras pessoas, porque você quer, através da sua profissão, fazer o bem. É o que eu, Renata, também quero. É o que a Flora Nativa quer, através desta live, atingir outras pessoas e fazer o bem. Só que a gente tem que fazer o bem pra gente primeiro, para atingir o... É bíblico. Você tem que amar a si mesmo para depois amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o próximo se você não se ama? Como é que você vai cuidar do próximo se você não se cuida? Não é? É tão claro isso que quando você entra no avião, tem lá: em caso de despressurização, as máscaras cairão. Põe primeiro a tua, se salva para você salvar seu amiguinho, certo? Porque senão morre os dois. Exatamente isso. Então, é isso que eu quis trazer com essa live, assim. Nós temos aí 10 minutinhos para finalizar, e eu vou só conduzir aqui, Audrey, porque as perguntas foram: estresse, doce, por que eu faço isso? Eu consigo driblar esse comportamento através... É fome ou sede da água? Como que eu identifico o que é fome emocional? O que eu posso fazer para ter mais saciedade e beliscar menos durante o dia? Então, eu queria que você fizesse um compilado aí de uns 5 minutinhos para a gente poder finalizar e dar uma resumida nas dicas para quem está aqui com a gente poder aplicar isso e usar no dia a dia. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente já falou que a fome emocional é o que a gente vive, porque não é necessidade. Então, a gente falou que, como ser humano, a nossa necessidade é bem menor, certo? Certo. Então, segundo ponto: fazer amizade com o seu inconsciente. Como? Olha para ele, pergunta para ele: por que você tem essa vontade? Não é para você brigar com ele, gente. Não é para você tentar se autodestruir. É para você ser amigo de quem que a gente divide em dois. Por que eu sou assim? Não, mas tentar entender o porquê você é. E ter empatia por você mesma, né? Exatamente. Não é para você ter dó de você,
nem raiva de você, e é para você entender que você é o ator principal da sua vida. Você não é coadjuvante. Então você tem que se olhar e imagina uma câmera. O coadjuvante só passa. Você não, você tem que se olhar, escreve seus sentimentos. Procure um profissional que possa te ajudar nesse sentido. Psicólogo, nutricionista, porque, gente, sozinho é sempre mais difícil. Se eu não tiver um professor de academia comigo, eu não faço atividade física. Não, me conheço. Por quê? Ou faz errado. Porque esse é o meu limitante. Não tem que ser boa no que você não é. No sentido de eu nunca vou ser um Neymar. Eu não sei jogar bola. Eu posso até aprender, criar uma habilidade de jogar bola se eu entrar numa escolinha. Ou seja, eu procurei alguém que me ensine para eu desenvolver essa habilidade. Então, se você não tem a habilidade emocional de se controlar com a comida e quer mudar isso, se isso te atrapalha, procure ajuda de quem tem essa habilidade ou conquistada profissionalmente, ou tem isso nato, para andar junto. Sabe aquele grupo de estudo que todo mundo fazia na faculdade, porque aí a gente acaba estudando, mesmo que depois fale Por isso que, os grupos de emagrecimento são tão legais, né? Porque dá o suporte. Por conta disso, do suporte. Mas, porém, grupo de emagrecimento, você tá lá para emagrecer, se for... Cuidado, gente, com isso. Cuidado, porque a ideia é te emagrecer. A ideia não é tratar individualmente tem que ver o foco do grupo. Qual o foco do grupo? Porque hoje em dia, por exemplo, do grupo que você fez, do qual você me convidou a participar, foi bem legal a experiência, porque você trouxe um grupo para ajudar no emagrecimento, que chama Entre Amigas. Lógico, mulheres que te procuraram porque queriam emagrecer, lógico. Mas no grupo mas a ideia do grupo era aprender a comer e não emagrecer. Exatamente. O emagrecer seria uma consequência. Isso, eu quero que você... Eu trouxe para as pessoas o que é tóxico, o que não é, como que eu escolho, como eu deixo de escolher, como eu me pergunto, por que eu estou assim? Ou seja, essa parte de comportamento e alimentação. Então isso eu, Audrey, acho bacana. Eu adorei. E aí, o que mais? Tinha mais alguma perguntinha? Sobre ansiedade. Isso, sobre ansiedade e saciedade. E saciedade. Gente, a gente não pode comer até se sentir fadigado. Isso aí não é saciedade. Isso aí é passar do limite. Quando eu me sinto cheio, eu passei do limite, que eu tenho que desabotoar minha calça. Que eu fico assim, que eu vou caindo de lado, que eu preciso dormir. Eu acho que o time para a gente se perceber se você está comendo demais é essa sensação. Porque você tem que comer e ficar bem. Comeu e precisou desligar a cabeça, porque passou do ponto. Olha, eu vou dar... Como a gente vai continuar essas lives, eu vou sugerir uma coisa. Anotem tudo que vocês comem por pelo menos uma semana. Faça um registro alimentar. Isso. A nossa próxima live vai ser daqui 2 semanas. Então, a partir de hoje, comece a anotar para a gente conversar disso na próxima. Tá? Comece... Olha lá, isso é gula. A gente pode chamar de gula. É gula. A gula vem, mas é por a minha carência, não é porque... Gente, as pessoas não comem porque são safadas, porque são sem vergonha. Porque... Não existe, gente. Parem, não, isso aí é gordofobia, a gente não pode ter isso, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Até com a gente mesmo. Né? Com a gente mesmo. Você não pode se chicotear, não. Se perdoe, se ame. Tem que se entender. Anota aí pra gente conversar. Isso. Depois aqui a gente pode chamar alguém, Renata, se você quiser, que participou dessa live. Eu anotei, eu queria falar pra gente pegar um dia dessa pessoa e fazer uma análise de necessidade. Legal, tá? Bem para que legal as pessoas mesmo. comecem a ter uma ideia. E a nossa ideia aqui, como a Renata falou, é contribuir para uma construção de vocês. Construção então, vocês fiquem atentos. Então, fiquem atentos à nossa sequência de lives. Anota aí o seu comportamento, que eu vou anotar o meu, tá? E eu vou trazer isso na próxima live. Eu vou me comprometer aqui, tomar vergonha na cara. E eu vou trazer para vocês a minha experiência e como tem sido essa experiência de anotar e de se perceber.
Renata, anota também o seu sono, se você dormiu ou não, quantas horas, porque isso interfere na compulsão. O meu sono, você sabe que tem uma pessoinha aí que tá fora do meu controle, né? Um bebezinho. Isso aumenta a cortisol, aumenta a fome. Só pra você ver, hoje ele acordou 4h30 da manhã e eu tô acordada desde as 4h30 da manhã, tá? E eu fui dormir meia-noite. Mas isso foge do meu controle. Gatilho. Isso me dá o gatilho pro meu dia, isso me deu o gatilho já pro meu dia, tá? Mas eu sei disso, então eu tenho possibilidade de me controlar. Olha só que legal, eu tenho ferramentas. Não pare de protelar. Chega e fala assim, não, eu vou decidir a minha vida. Não espere a segunda-feira, tome a decisão agora, né? Isso aí, Audrey, isso aí. A gente tá no finalzinho e eu não queria que a live terminasse do nada. Então, eu acho que a gente pode deixar, acho que deu pro pessoal, vocês gostaram, gente? Dá um joinha, dá um coraçãozinho para nós, se fez sentido para vocês, porque assim, para mim fez sentido, tá? Fez sentido para vocês? Manda coraçãozinho aí pra gente saber e manda um direct. Saiu bastante coração, então acho que fez sentido. Manda um direct pro meu Instagram pessoal, Renata, eu nem lembro como é que é, renata.araújo.lima, renataaraújo.lima, não sei, me procura aí. E no Instagram da farmácia também, pode mandar direct, até para vocês contribuírem para a gente poder trazer mais conteúdo que faça sentido para vocês. Alguma dica que vocês queiram, eu me coloco à disposição. A Audrey, eu acredito que também... Como que é o seu Instagram, Audrey? Fala pro pessoal aí procurar você. É audrey.braganutri. Isso, procurem ela também. Ela é super aberta para tirar dúvida, tá, gente? Não é porque você não é paciente que ela não vai te responder. Ela é super para frente. Super aberta. Porque ela tem essa... No que for possível, tá, gente? Porque existem coisas que precisa de uma anamnese, de uma análise, que precisa ser analisada. Então, tem coisas que a gente consegue fazer e coisas que não. E a gente vai ser muito honesta com vocês, tá? Então, eu agradeço a audiência de vocês. Hoje é sexta-feira, tem um ótimo fim de semana. Ai, que delícia. Relaxem, pisem na grama, passeiem, se desconectem da... Beba água. Porque isso é vida. Beba água. Natureza traz equilíbrio. Busquem. Isso. E, Audrey, muito, muito, muito obrigada por você compartilhar tanto conhecimento, tanta energia boa aqui com a gente. Obrigada por você topar de trazer uma sequência de informações, tá? E fique atento às nossas redes sociais, que nós vamos falar um pouquinho sobre o que passou e o que está por vir, que é muita coisa legal. Isso obrigada, aí, gente. E obrigada, Audrey. E manda pro pessoal que não conseguiu assistir, assistam depois. Vai ficar gravado no nosso IGTV e compartilha aí com o máximo de pessoas para a gente poder fazer a diferença. Tá? Isso mesmo. Então, tchau. Um beijo para vocês. Um grande beijo para todos. Tchau.